Fala aí galera, beleza? Tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Bom, e no primeiro vídeo do canal, falando sobre Java, eu quero trazer para vocês uma das coleções que são mais usadas na própria linguagem Java, que é a List. Bom, e com isso eu vou mostrar para vocês o que ela é, como usá-la no seu código e compartilhar algumas dicas importantes para quem está tendo seu primeiro contato com ela. Bom, agora eu quero explicar para vocês o conceito de forma bem resumida e chutada do que é o List em Java. Bom, o list em Java nada mais é do que uma interface da coleção que permite que a gente armazene uma sequência de elementos de forma ordenada. E diferente dos arrays, as listas elas podem crescer, diminuir, conforme a gente vai manipulando seus elementos dentro dessa lista. É bom mencionar também que para a gente utilizar a lista, é necessário que a gente importe ela do Java Útil. Como eu mencionei antes, a lista ela é uma interface, então a gente precisa importar classes que implementam a interface list. Existem classes como, por exemplo, a ArrayList, que é, por exemplo, a que eu estou mais utilizando como aprendizado para entender melhor como funciona. Tem também a Linked List, que é a que eu me lembre, e também tem o Vector. A teoria para vocês de como funciona o list e tudo mais, eu quero agora trazer um pouco da comparação barra diferença entre o array tradicional, vou até chamar assim, para o list. Bom, a gente sabe que o array tradicional ele é muito mais estático, ou seja, a gente define para ele um tamanho que ele vai ter e consequentemente a gente tem que trabalhar de acordo com aquele tamanho que a gente especificou e não mais do que isso, diferente do list, que ele é muito mais variável e permite que a gente trabalhe com qualquer tipo de tamanho e consequentemente também a gente manipule seus elementos, por exemplo, adicionando ou removendo. No caso aqui na minha tela, eu também trouxe já alguns exemplos do array tradicional e do list também, né? Até vou mostrar para vocês aqui. Nesse caso aqui, eu fiz na verdade a instanciação de um array de tamanho 3. Ou seja, o array em si, ele é feito a partir de índices, né? Então é 0, 1, 2. Três posições no geral. No meu caso aqui, se vocês separarem na linha 10, 11 e 12, na minha posição 0 do meu array de tamanho 3, eu coloquei o valor 1, atribuí a ele o valor 1 no índice 0. No índice 1, né, no índice 1 do meu array de tamanho 3, eu adicionei o valor 2. E no meu array de tamanho 3, no meu índice 2, eu adicionei o valor de 3. Com isso, a gente consegue claramente ter um array aqui tradicional, né? A gente consegue trabalhar com ele de forma tranquila, sem nenhum problema. Porém, se vocês repararem agora que eu vou fazer aqui, eu posso adicionar mais um índice aqui. Posso, entre aspas. Por quê? Meu array ele tem três tamanhos, ou seja, tem um índice de 0 a 2. Se eu adicionar mais um índice 3 aqui, sendo que meu array é de tamanho 3, a gente vai ter uma exceção. Ou seja, a gente vai ter uma exceção falando que eu declarei um array de tamanho 3, mas eu passei para ele é, 4 índices, né? Cantando de 0, 1, 2 e tem um 3 que vai ser o quarto aqui, que é o que eu vou fazer agora. Aí eu venho aqui, adiciono um array na posição 3 do meu array de tamanho 3 e adiciono, por exemplo, o valor 4. Se eu executar isso daqui agora, por exemplo, a gente vai ter um erro. Executando aqui, a gente tem um erro, tá vendo? Uma exceção aqui falando que eu passei um índice de tamanho 3, só que o que foi declarado para esse meu índice de tamanho 3, na verdade, foi 4 elementos dentro do meu array de 3 tamanhos, né? De tamanho 3 no caso. E aí, esse já é uma questão já do array tradicional. A gente não pode passar do delimitador dele no caso. Se ele tem um tamanho 3, a gente tem que trabalhar até esse tamanho 3. A gente não pode adicionar mais um índice para esse tamanho 3, no meu caso do exemplo aqui. Porque justamente a gente vai ter esse erro de exceção, né? E aí a gente percebe que o array tradicional ele é estático, ou seja, ele não tem uma manipulação fácil. A gente não consegue trabalhar com vários tamanhos se a gente não declarar o tamanho dele anteriormente. Diferente do list. O list, por exemplo, ele já é muito mais dinâmico, ele já é muito mais variável, né? A gente pode reparar aqui que eu adicionei vários elementos, né? No caso, eu adicionei aqui 5 elementos para o meu list, né? E aí entra um detalhe importante aqui antes de eu entrar nesses detalhes de adição e remoção, por exemplo, do meu list. O list, por ser uma interface que nem eu comentei com vocês anteriormente, ele não pode ser instanciado diretamente. Eu não posso fazer isso daqui, por exemplo. Eu não posso fazer com que o meu list receba um hyperclass de int com o nome de list, onde vai receber novamente um list. Aqui é opcional, tá? E fecho aqui e termino a linha de comando, né?
Vocês podem reparar aqui, se eu colocar o cursor aqui em cima, por exemplo, ele vai dar um erro aqui, ó, falando que a lista ela é abstrata, ela não pode ser instanciada. Para esse caso aqui do list, que é uma interface, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que instanciar classes que contém dentro do meu list. Que no caso que eu estou usando aqui na minha linha 22 é o ArrayList, que é até um ponto que eu coloquei aqui em cima nas minhas anotações, que fala aqui, ó, a list, ela pode ser a lista, por ser uma interface, ela não pode ser instanciada diretamente. Necessita-se instanciar classes que a implementam, por exemplo, o ArrayList. Eu também tinha comentado anteriormente do Linked List e do Vetor. Nesse caso aqui eu estou usando o ArrayList por ser muito mais fácil e eu ter muito mais familiaridade com ele também, né? Enfim, ainda sobre a questão da implementação do list, vocês podem reparar que aqui eu chamo a interface list, ela vem do Java útil, no caso, né? E dentro desse maior e menor, eu estou passando o hyperclass. Eu não vou entrar muito em detalhe agora do que é esse maior e menor, mas ele não é aquele operador lógico, né? De maior que, menor que. Ele na verdade é outro tipo de questão que no futuro, em próximos vídeos aí eu posso comentar com vocês. Mas basicamente dele, a gente não passa o tipo primitivo em específico que a gente vai usar. Por exemplo, vocês podem reparar aqui que eu estou adicionando nessa minha lista valores inteiros, correto? Só que em nenhum momento eu estou passando o tipo primitivo int, que nem esse daqui do array, né? Que nem esse da linha 9 aqui. Eu, na verdade, estou passando o upperclass do meu int. Todos os tipos primitivos, eles possuem upperclass. Por exemplo, no caso do int, ele é o integer. No caso do double, nesse caso do double aqui, se eu usar esse double, ele é esse double, o upperclass dele. Esse aqui é o upperclass do double, o upperclass. No caso do boolean, o upperclass do boolean é esse aqui, né? E por aí em diante. Então, a gente sabendo que é preciso utilizar o upperclass dentro desse maior e menor, a gente consequentemente já tem como funciona mais ou menos a nossa lista, a criação da nossa lista com o list em si, né? Aqui o padrão, a gente atribui o nosso nome, né, ao nosso objeto. E aqui entra o que eu comentei anteriormente, a gente implementa uma classe do list. A classe do list que eu estou implementando aqui no caso é o ArrayList. E aqui a gente começa já a trabalhar com os índices da minha lista interface, né? No caso aqui eu adicionei atribuí na verdade 5 valores, né, para minha lista aqui, né? Então, tipo, a gente pode reparar que o nosso array ele contém 5 índices, né? Na verdade, 4 índices, desculpa, 0, 1, 2, 3, 4, de tamanho 5. Eu posso até fazer um debug aqui para vocês repararem. Deixa eu só tirar isso daqui para não dar erro. Eu vou fazer um debug aqui na minha lista que eu criei para vocês repararem como que ela funciona de forma prática, né? Bom, ele vai entrar aqui na lista agora. Vocês podem reparar que a lista de números, que é esse carinha aqui que foi declarado, né, instanciado pelo list, do ArrayList, ele está de tamanho 0, ou seja, ele está variável. Em nenhum momento eu falei para ele o tamanho dele. Em nenhum momento eu falei para ele que ele vai ter 4 posições, entendeu? Então, tipo, a gente já consegue reparar uma diferença. A gente já consegue ver que a manipulação vai ser muito mais fácil e tranquila do que, por exemplo, o array tradicional. Obviamente, tá? O array tradicional, ele tem as suas utilidades, né? Como também o list também tem. Só que eu tô trazendo aqui mais uma vantagem do list e uma desvantagem comparado com o array tradicional, né? Enfim. E aqui eu vou passando por cada adição que eu tô fazendo, né? Então, na posição 0, eu tô adicionando o valor de 1. Na posição 1 eu estou adicionando o valor de 2, na posição 2 eu estou adicionando o valor de 3 e assim por diante. E aqui eu criei um for each, né? Basicamente para vocês verem a interação. Vou até acessar aqui a aba de console. Então, esse for each aqui só para vocês lerem como que ele funciona. Então, por cada número que contém dentro da minha lista de números, eu quero que você imprima esses números que foram atribuídos à minha lista. Então ele vai acessar número 1 na posição 0, o número 2 na posição 1, número 3 da posição 2 e assim por diante, até ele fechar o tamanho da minha lista do array. E a gente pode ver que o tamanho da minha lista foi de 5, né? A gente pode contar 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é o tamanho 5. E os índices 0, 1, 2, aqui no caso era 2, 3 e aqui 4. Beleza? É importante trazer também para vocês aqui alguns métodos também que complementam muito o list, tá? Eu vou trazer para vocês aqui
4, 5 métodos bem importantes, né, que contém muito list, que é muito usado também pro list. Porém, se vocês quiserem se aprofundar ainda mais, pesquisarem ainda mais sobre o list, eu vou deixar uns dois links aqui de referência na descrição para vocês, tá? Para vocês darem uma olhada e pesquisarem mais a fundo, caso vocês queiram. Mas enfim, os métodos assim mais importantes do list e que eu vou usar muito com vocês aqui nas aulas práticas, fazendo alguns exercícios, é o Edge, que vocês viram até na aula anterior aqui, na aula anterior não, desculpa, minutos atrás no vídeo, né? Referente a adicionar um elemento à nossa lista. A gente também tem um get, que é basicamente ele recupera o elemento da nossa lista. Nós também temos o remove, que ele adiciona não, ele remove um elemento da nossa lista a partir do seu índice. E também temos o contains, que ele basicamente ele faz uma verificação se existe o elemento dentro da nossa lista. Ah, e também tem um importante que no caso é o size, que ele basicamente retorna pra gente o tamanho da nossa lista. Beleza? Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham pegado um pouco da teoria e do conceito de list em Java. Tem muitos assuntos ainda a abordar, tá? Tem muitos mais tópicos que eu poderia ter entrado possivelmente com o list em si, né? Porém, eu vou deixar muito mais o link de referência aqui para vocês. Também vou fazer uma aulinha com vocês, prática mesmo, né? Pegar alguns exercícios aí e a gente praticar junto, usando até os métodos que eu passei para vocês agora e até talvez outros também. Vai ser bem legal o vídeo, tá? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa o joinha aí, comenta aqui embaixo, tá? Se foi bom, foi ruim para você, tá bom? E é isso. Aguardo você até o próximo vídeo lá. Valeu, falou!